Salve, salve, queridos alunos! Hoje é nossa aula sobre controle da administração. Aqui é a professora Licínia Rossi e o que nós vamos estudar hoje? Hoje o nosso assunto ele é extremamente decoreba. Por isso, a importância de nós mapearmos todo esse estudo para você memorizar com uma facilidade maior. E lembrando que se você quiser complementar esse estudo através dos mapas mentais, nós temos o nosso curso totalmente em áudios. Então, se você quiser, basta você entrar lá no liciniarossi.com.br/mentoria, que você vai ter vários áudios para você ouvir, degustar e entender como que funciona o estudo jurídico por áudios, que acabam por também otimizar, porque aqui nos áudios eu tenho o estímulo auditivo, ao passo que aqui nos mapas mentais nós vamos estudar tudo isso tendo o estímulo visual. E aí então fica tudo lindo, maravilhoso, porque você tem as duas coisas, o estímulo visual e o estímulo auditivo do meu curso em áudio, e não só o meu, mas de várias outras matérias isoladas. Mas, sem maiores delongas, vamos para o estudo dessa temática denominada controle da administração. Qual é a ideia do controle? Você sabe que o administrador, diz Cretella Júnior, administrar é aplicar a lei de ofício. Então, o administrador, ele deve agir de acordo com a lei, fazendo aquilo que a lei manda ou determina. Se o administrador não seguir o que está na lei, o ato por ele praticado será considerado um ato ilegal, por inobservância do princípio da legalidade. Muito bem. Então, nós temos algumas ferramentas de controle da atuação do administrador, que inclusive essa ferramenta de controle, se nós formos buscar a origem e tudo mais, tem até uma relação direta com o que está lá no artigo 2º da Constituição, que cuida do princípio da independência e separação de poderes. Quando eu falo de separação de poderes, quando eu falo de sistema de freios e contrapesos, de checks and balances, o que eu tenho? Veja, hoje nós temos a figura do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, independentes e harmônicos entre si. É o que está aqui no artigo 2º da Constituição. Mas nem sempre foi assim, né? Antes, naquela época das monarquias absolutas, o poder ficava ali nas mãos de um só, ficava ali nas mãos do monarca absoluto. E aí, com ideias de John Locke, do contratualismo de Rousseau, né, lá no Espírito das Leis do Montesquieu, que veio a ideia do poder conter o próprio poder, do poder conseguir controlar o poder. E aí veio a ideia de separação dos poderes, que aí um poder poderia exercer fiscalização e controle em relação ao outro, né? Então, todas essas ideias são ideias introdutórias para que o estudo do controle, especificamente o controle da administração, faça sentido. E aí, nós temos alguns pontos aqui. Primeiro ponto, quanto à iniciativa, né? Não vou destacar todos os pontos, porque esse é um tema extremamente longo, mas vou destacar aqui para que você tenha uma compreensão muito boa desse assunto a partir desse nosso vídeo. Então, veja, quanto à iniciativa desse controle, nós podemos classificar em controle de ofício, que é aquele de ofício por quê? Porque ele é realizado pela própria administração. Quando então um agente público faz coisa errada, a administração resolve apurar a infração funcional cometida através de um processo administrativo disciplinar, por exemplo. É um controle de ofício. Eu recomendo aqui a leitura do enunciado da súmula vinculante 5 para você complementar esse assunto. Além disso, o nosso controle, ele pode ser também um controle provocado. Quando que o controle ele é provocado? Quando realizado por terceiro e que depende de iniciativa da parte interessada. Por exemplo, recurso administrativo. Eu vou subir vários degraus, né? Aqui na esfera administrativa, por exemplo, para saber se a decisão do A
deve ser mantida ou se a autoridade B vai mudar o que o A decidiu. Então, isso é um controle provocado. Quanto à iniciativa, é assim que nós temos. Aí, quanto ao aspecto que vai ser controlado e o tipo de controle que vai ser exercido quanto ao aspecto, eu posso ter um controle de legalidade. Então, eu quero verificar se os ditames legais estão ou não sendo observados. Então, esse controle tem o objetivo de verificar se a atuação da administração está ou não em conformidade com o princípio da legalidade. É um controle que pode ser feito tanto pela administração pública, quando no exercício da autotutela, quanto pelo Poder Judiciário. Por que pelo Poder Judiciário? Porque nenhuma lesão ou ameaça a direito vai ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. É um controle, esse de legalidade, que quando efetuado pela administração, nós temos um prazo aí de 5 anos, como previstos na Lei do Processo Administrativo Federal. A administração, ela pode anular seus próprios atos nesse prazo decadencial de 5 anos. 5 anos contados da data em que foram praticados. E os efeitos da anulação são efeitos ex tunc, da data que a administração anula para trás e da data da anulação para frente. Eu não vou gerar mais efeitos desse ato. Por isso, o controle de legalidade, ele vai operar efeitos ex tunc. E, quanto ao aspecto controlado, o controle pode ser um controle de mérito. O que é um controle de mérito, né? Vimos aqui o controle de legalidade e o que é o controle de mérito. Controle de mérito é aquele realizado só pela própria administração dos atos que ela mesma praticou. Então, o ato que a administração praticou, por exemplo, de permitir o uso de bem público calçada, se hoje a administração deu a permissão de uso de bem público calçada para que alguém coloque um bar na calçada, nessa via, ela permitiu o uso da calçada. Hoje, se daqui vários anos ela resolve não mais permitir esse uso da calçada, o que ela faz? Ela revoga. Por quê? Porque se lá no futuro essa permissão deixar de ser conveniente, passar a ser um ato inconveniente ou inoportuno, ela revoga, né? O ato foi válido, foi feito de acordo com a lei, porém, em um determinado momento, esse ato deixa de atender o interesse público e aí aparece o Instituto da Revogação, que é um instituto estudado lá em ato administrativo e aprofundado lá em ato administrativo, mas que você deve lembrar aqui no tema controle da administração, porque quanto ao aspecto controlado, se eu estiver falando de controle de mérito, eu preciso lembrar da revogação. Por fim, eu tenho o momento em que o controle é realizado. Em que momento que eu vou realizar esse controle? E aí, o controle pode ser prévio ou preventivo, concomitante ou sucessivo, ou, aqui o nome correto é posterior ou subsequente. Ó, arrumem aí, posterior ou subsequente. O que acontece? Olha só, maldito corretor, oh meu Deus, olha lá, posterior ou subsequente. Prévio ou preventivo? Preventivo porque ele é feito antes da prática do ato, antes da consumação da conduta administrativa. Concomitante ou sucessivo? Ao mesmo tempo que a conduta administrativa vai se desenvolvendo, o controle vai sendo realizado. Então, a fiscalização pelos agentes durante a execução das obras. Durante a execução, ele é um controle que está ocorrendo aqui, ó, no mesmo momento em que a obra vai sendo realizada, alguém vai ficar lá de olho e vai controlando. E por fim, o controle posterior
ou subsequente, ele é realizado após a prática do ato. Para quê? Ou para confirmar o ato, ou, se for o caso, para corrigir o ato. É o caso de uma aprovação, anulação, revogação, convalidação. Era isso que eu tinha para trazer aqui para você sobre o controle da administração. Estou esperando o seu recadinho lá nas redes sociais. Então, eu espero você aqui nas minhas redes sociais. Me adiciona lá, porque eu estou esperando você. Deixa o seu comentário e até uma próxima oportunidade.